Jesus se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos iniciar, vamos pedir a Deus, vamos orar, pedindo a Deus direção Jesus. para o culto, né, desta noite. Pedir ao pastor Davi Dionísio para fazer a oração inicial.
Amém, Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te render graças, Senhor, porque tu tens sido misericordioso, bondoso, fidelíssimo para conosco, porque o Senhor tem nos tratado como filhos, apesar de não merecermos o teu amor, o Senhor tem nos abençoado com ele. Louvado seja o teu nome, porque uma prova disso é estarmos aqui novamente para aprendermos mais da tua santa palavra. E para isso nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender com precisão aquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. E ser também com o pastor Saul, que estará ministrando esse estudo, Senhor, que ele possa ser um instrumento abençoador nas tuas mãos. Te pedimos também que o Senhor receba nessa noite as nossas orações e a nossa adoração. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir um louvor. Depois nós temos outra oração e a palavra vai passar para o pastor Saulo. Ouçamos. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Belo rei da glória, brilha em meu coração. Contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração músicas e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo liberta-me dos males do pecado, e agora canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele. Meu mestre, meu Senhor, cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração músicas e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Vamos orar logo após a palavra estar com o pastor Saul para o estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira que estamos juntos, Senhor, para ler e aprender mais da tua palavra. Seja com o pastor Saul, a ministração do estudo desta noite, seja conosco, Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender
mais e mais, para que nós possamos a cada dia nos alinharmos mais e mais com a tua palavra. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pastor Saul com a palavra. Graça e a paz, irmãos, esteja com todos Amém. nesta noite. Rogamos a Deus que esteja abençoando ricamente os irmãos. Estamos começando o nosso culto de doutrina, onde continuamos estudando a respeito do breve catecismo. E hoje vamos estudar o tema obediência à lei de Deus. Nós estamos no terceiro curso de doutrina cristã deste ano, tá certo? Então já tem 2 etapas que nós passamos, que são na média de 10, 12 estudos em cada uma delas, então tem aí uns 30 e poucos estudos a respeito desse tema. E o texto que nós vamos usar para a leitura nesta noite é Deuteronômio capítulo 11, versículos de 1 até o verso de número 9. Se não quiserem, podem abrir a palavra para acompanhar a leitura. Aqui Moisés está recordando ao povo a necessidade de obediência a Deus. Diz ele: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiram, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou. E bem assim, a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia, e todos os que o seguiam, no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, a terra que mana leite e mel. Amados, que o Senhor aplique aos nossos corações, nesta ocasião, as lições preciosas que nós encontramos nesse texto da palavra do Divino Mestre. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, porque a tua palavra tem sobrevivido e sobreviverá. E tem chegado até nós. E pedimos que tu dê-nos a força necessária e suficiente para que possamos cumprir a tua palavra em nossa vida, que possamos ensinar aos nossos familiares, aos nossos irmãos, e que a tua igreja, Senhor, viva de conformidade com a tua palavra. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos,
Eu gosto sempre de destacar pelo menos um versículo e vou destacar aqui o versículo de número 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Esse é o versículo de número 1 do texto lido nesta noite. Queridos, ninguém gosta de obedecer simplesmente a uma ordem, sem saber a razão dela. Consciente de sua liberdade, o homem gosta de tomar decisões conscientes. Deus nos fez assim. E por isso mesmo, nos fornece as razões pelas quais devemos ouvir e cumprir as suas ordens. Na chamada de Abraão, Deus o motivou, dando-lhe uma ordem seguida de solenes e grandiosas promessas, que foram cumpridas na vida do próprio Abraão, na vida dos seus descendentes, inclusive e especialmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certamente, Deus espera algo de seus filhos. Não que nosso comportamento possa surpreender o Senhor. Isso não, porque Ele é sábio, onisciente, poderoso e realiza um plano conforme Ele o fez. Mas porque Ele fez o homem dotado de liberdade. Deus espera que nós venhamos a agir da maneira como Ele pretendeu e livremente procuremos fazer a sua vontade. Tanto Deus deseja e espera isto, que disse aos israelitas, por meio de Moisés, considerai, verso de número 2, considerai. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Nas razões que dá, Deus não está cobrando do homem a sua gratidão, como às vezes acontece entre nós, mas é para o bem do homem e para a glória de Deus, querendo Ele que o homem haja de forma inteligente, não seguindo a um estranho, mas seguindo as suas ordens e aos seus mandamentos. No estudo de hoje, encontramos motivações dadas por Deus para nossa obediência aos seus mandamentos. E é exatamente isto que Moisés faz aqui, resgatando a história dos israelitas acontecida até então. Moisés faz uma exposição de quem é Deus, do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará e, principalmente, do que Deus espera de cada um de nós. Moisés faz aqui nesse texto, irmãos, distinção entre adultos e crianças, na exposição que faz ao seu público. Os adultos foram os que, na infância, viram o êxodo do Egito e passaram pela disciplina do Senhor no deserto. Foi a esses adultos que Moisés pôde dizer: os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Versículo de número 7. Foi essa geração
especialmente abençoada de adultos que Moisés convocou para transmitir aos seus filhos o ensino que havia aprendido. E isso é ele mesmo que nos diz no verso de número 9 e também 19. Faz referência aqui a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, que tinham se rebelado contra a autoridade de Moisés, acusando-o de os fazerem deixar uma terra fértil, que era o Egito, e não terem ainda alcançado Canaã. Muito bem. Esse é um resumo do nosso texto básico, que será analisado bem detalhadamente um pouco mais adiante. Mas, queridos, como é do conhecimento geral dos irmãos, nós estamos estudando o breve Catecismo de Westminster. E para esse tema, a pergunta 43 diz: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Pergunta 44. Que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. Bem, as passagens bíblicas indicadas aqui para a leitura dos irmãos é Êxodo capítulo 20, verso 2, Deuteronômio capítulo 11, verso 1, que foi lido na noite de hoje, 1 Pedro capítulo 1, versos de 15 a 19. Esses são os textos que estão indicados no nosso breve catecismo, mas é claro que tem muitos outros textos também. Fazendo o link com a confissão de fé, seria o capítulo de número 21, a seção de 7 a 9, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. E, irmãos, o catecismo maior, mantemos as perguntas que vai de 98 a 152. Todas essas perguntas tratam a respeito dos mandamentos ou do mandamento e da vontade de Deus para a vida da sua igreja. Muito bem. Vamos agora, queridos, à análise do texto básico. São os destaques do nosso texto básico, que sei que os irmãos ainda lembram, que é Deuteronômio, capítulo 11, versos de 1 a 9. Bem, aqui tem colocado alguns princípios. Os mandamentos de Deus, eles são, irmãos, sempre colocados para nós como princípios. Por isso eu nem costumo chamar mandamento, costumo chamar princípio. Ordenança é um princípio que Deus estabelece para nós. E nesse texto, ele começa com o primordial, que é o amor incondicional a Deus, que está impresso no versículo de número 1. E ele já inicia o texto dizendo: amarás ao Senhor teu Deus. Deus que é amor, mais que ninguém, é claro que esse Deus valoriza o amor. A obediência vale mais quando é dada por amor. Diria até que ela só tem valor se for assim. Então, Deus não quer que a gente obedeça a Ele como uma obrigação. Ele quer que a gente obedeça a Ele por amor a Ele.
Ele não quer que nós façamos sacrifício. Ele quer que você ame a Deus. Você vai fazer a vontade de Deus porque você ama ao Senhor. É isso que Deus deseja e é isso que Moisés ensina aqui ao povo e, por conseguinte, também à sua igreja nos dias atuais. Continua Moisés: guardarás os seus preceitos. Amor sem obediência, irmão, não tem sentido. É contradição. Em João, no capítulo 15, no verso 14, Jesus Cristo acentua este fato. Então, amor incondicional a Deus é o ensino que Moisés traz aqui para nós. Muito bem. Segundo, aqui Moisés chama o povo, e é claro que está chamando também a nós, para a razoabilidade. A razoabilidade. Olha o que ele diz: considerai. Ele está dizendo, analise, perceba, veja, olhe direitinho, considere. É um convite ao povo para que pondere, para que raciocine. E ele diz, não falo com os que não o conheceram. Ele não fala com aqueles que não viram como nós hoje. Mas naquele momento, ele está falando ao povo de Israel, principalmente naquele destaque que ele faz para os adultos, que são pessoas que conheceram, são pessoas que viram, são pessoas que experimentaram as ações do Senhor. Deus estava falando, através de Moisés, com testemunha dos fatos de que ele estava tratando, para que com mais convicção pudesse considerá-lo. Moisés está, irmãos, basicamente dizendo assim, vocês viram com os seus olhos, e ele diz isso. Vocês passaram por toda essa experiência com Deus, vocês conhecem esse Deus. E acrescenta ainda, viram a disciplina do Senhor. Disciplina faz parte, irmãos, do cuidado, do preparo, da educação que um pai dá ao filho. Deus exerceu, e é claro que ainda exerce, essa disciplina quando e como necessária. Ele ainda continua disciplinando o seu povo nos dias atuais. Esse é também o caso da disciplina eclesiástica, a qual poucos se submetem, pois encontram sempre outra igreja que os recebem de qualquer jeito, sem nenhuma mudança de vida. Infelizmente, esta é a realidade. Temos até igrejas da própria denominação nossa que recebem pessoas que foram disciplinadas por outra igreja e não lhes impõe nada, absolutamente. Embora, como a gente estava discutindo, constitucionalmente, isso é uma impossibilidade. Bem, Moisés apresenta aqui e chama o povo a observar as evidências. Verso de número 3. Ele diz, e os seus sinais e as suas obras. A palavra sinais que encontramos tanto no Velho como no Novo Testamento designa atos extraordinários de Deus, geralmente miraculosos, que apontam para algo mais importante que os atos em si, porque indicam os atributos de Deus, indicam o seu propósito, indicam a divindade de Jesus Cristo, entre tantas e tantas outras coisas. Moisés diz que fez.
fala no passado. Deus fala de fatos já acontecidos de modo impressionante no Egito, no deserto, e agora continua acontecendo diante do povo, neste momento quase que despedido de Moisés, em que o povo está prestes a chegar à terra da promessa. E continua Moisés falando do livramento. O que aconteceu ao exército egípcio foi algo inesquecível. Mostra também a severidade de Deus para com aqueles que endurecem o coração em sua incredulidade e rebeldia, como também mostra a soberania de Deus, o seu poder sobre as suas criaturas. Quem é, irmãos, que presenciou um fato extraordinário daquele, o mar abrindo para o povo passar e depois fechando, eliminando os inimigos do povo de Deus? Quem é que, em sã consciência, poderia esquecer um fato como este? Moisés está aqui resgatando isso. No verso 5, Moisés fala a respeito da subsistência. E o que fez no deserto, até que chegastes a esse lugar. Ao todo, 40 anos de peregrinação, conforme Josué, capítulo 5, e verso de número 6. O que Deus tem feito a vocês aqui no deserto ao longo desses 40 anos? Considerem isso, Moisés está dizendo. Ele cuidou de vocês, ele protegeu vocês, ele mandou comida para vocês, ele mandou água para vocês. Vocês não viram isto? A subsistência do povo. E é claro, irmãos, que Moisés relembra também a punição. No verso de número 6, ele diz: e ainda o que fez a Datã, Abirão. É o que está narrado, irmãos, em Números, no capítulo 16. E aqui Moisés recorda este fato e este evento para que o povo saiba que Deus também pune a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que não reconheceram a liderança de Moisés e o caráter único do sacerdócio de Arão e seus filhos. Queriam eles mesmos ser sacerdotes, sem terem sido escolhidos por Deus. O episódio terminou como está escrito em Números, capítulo 16, versos 31 e verso de número 35, com a destruição deles, destruição de suas famílias e dos 250 varões de renome que os seguiam. Aconteceu aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo, anos bem depois, realmente, escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7, quando diz: de Deus não se zomba. Aqui, estas pessoas não aceitaram a autoridade de Moisés e de Arão e, por conseguinte, a autoridade de Deus, e sofreram as consequências disso. E Moisés continua resgatando a história e ele diz: vocês são testemunhas. Ele trata a respeito das testemunhas. Os vossos olhos são os que viram. Por isso mesmo, não poderiam duvidar e poderiam avaliar bem os fatos. Moisés está recordando, dizendo: vocês viram tudo isto acontecer. Vocês podem avaliar, vocês sabem quem é Deus. Considerem
considerem tudo o que lhes aconteceu até agora. É esse o resumo desse texto e desse versículo. A obediência. Verso de número 8. Guardai, pois, todos os mandamentos. Considerados os fatos, a conclusão deveria ser: vale a pena guardar os mandamentos do Senhor. Queridos, nós também temos essa oportunidade hoje. Temos a oportunidade de entender e ver que realmente vale a pena guardar os mandamentos do Senhor, assim como o povo de Israel. E Moisés acaba dizendo aqui a razão pelas quais eles devem guardar esses mandamentos, diz ele, para que sejais fortes. Um dos resultados da observância dos mandamentos é o fortalecimento do homem e do povo de Deus em todos os aspectos: físico, moral, intelectual, financeiro, político e espiritual. São consequências de uma vida saudável e reta e são uma recompensa de Deus à fidelidade. E, finalmente, Moisés trata no verso 9, falando a respeito da longevidade. Diz ele: para que prolongues os dias na terra. Isto é, realmente se cumpriu na história de Israel. Enquanto foram fiéis e obedientes aos mandamentos, foram donos da terra de Canaã. Mas quando desobedeceram a Deus, quando transgrediram as leis de Deus, quando foram rebeldes a Deus, a consequência vieram e a perda das terras de Canaã que Deus lhes dera foi inevitável. Quando analisamos a história, vamos ver que na época do Império Romano o povo foi expulso e só conseguiu voltar em 1947 aquelas terras que Deus prometeu, justamente pela desobediência do povo. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ainda hoje Deus exige obediência. E aqueles que não obedecem a Deus não pertencem a Ele e não vão para finalmente se encontrar com Ele na eternidade, porque não obedeceram, porque não seguem, porque não aceitaram de fato a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a aplicabilidade que nós temos hoje nesses termos. Bem, o aspecto doutrinário, ele não tem como mudar muito do texto básico, até porque ele está inserido no texto básico. O que nós vamos fazer aqui é analisar de um modo mais abrangente outros textos que tratam também da mesma questão. E o primeiro aspecto: considerai a grandeza do Senhor e a sua mão poderosa. Deuteronômio, capítulo 11 e verso 2. O texto estudado. Deus, irmãos, trouxe a memória dos israelitas aqui, nesse texto e neste sermão de Moisés, por assim dizer, vários fatos que nós vamos destacar mais uma vez. Em primeiro lugar, o primeiro destaque é a liberdade. Deus tirou Israel do Egito, do seu cativeiro. Êxodo capítulo 20 e verso 2. Não fora fácil a libertação do povo. Para vencer todas as oposições dos homens,
Deus realizou grandes prodígios. Se bem que Deus poderia, num só ato, destruir toda a oposição, mas no processo havia o propósito de Deus de disciplinar e de treinar o seu povo. Deus queria ensiná-los. E é por isso que esse processo de libertação e liberação do Egito foi um processo longo, porque o povo precisava aprender quem é Deus. E tinha o objetivo de convencer Moisés e para vencer também a resistência de Faraó. E Deus suportou com paciência a murmuração dos próprios israelitas, cujo trabalho escravo se tornou mais pesado depois que Moisés falou pela primeira vez com o faraó. Este fato está registrado em Êxodo, no capítulo 5 e no verso de número 21. Segundo, a direção. Após a saída, Deus guiou o povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 13, verso de número 21. Então Deus libertou o povo, Deus guiou e direcionou o povo durante toda a sua jornada. Deus providenciou ainda, em terceiro lugar, o livramento. Saindo o faraó em perseguição a Israel, o Senhor colocou as suas colunas de nuvem e de fogo entre Israel e os egípcios, protegendo-os quando estavam ainda do lado egípcio, por assim dizer, do mar. Essa história você encontra em Êxodo, no capítulo 14, nos versos de 19 até o verso de número 20. Dentro do livramento, temos aqui a quarta ação, o mar e o faraó. Em seguida, separou as águas do Mar Vermelho para que os israelitas passassem, impediu que fossem alcançados e tornou a fechá-los sobre os egípcios para destruir os carros e cavaleiros do Egito. Por isso que Moisés acaba dizendo assim: estes que vocês estão vendo hoje, nunca mais os vereis. A história também está relatada no capítulo 14, versos de 21 a 28 do livro do Êxodo. E vale a pena ler esses textos, irmãos, para a gente saber quem é esse Deus. E como já mencionei, vou repetir aqui a sobrevivência. Deus sustentou e conduziu os israelitas no deserto durante 40 anos antes de lhes permitir entrar em Canaã, a terra prometida. Êxodo capítulo 16, verso de número 35. Deus precisou mudar o povo, irmãos, e chegou a um ponto que Deus realmente precisou trocar totalmente as pessoas. Sabemos pela história bíblica que apenas 2 pessoas que estavam no Egito conseguiram entrar na terra prometida. Todas as demais morreram no deserto pela desobediência, pela obstinação contra Deus, sempre desejando de volta o Egito. Sexto lugar, a disciplina. No deserto, Deus teve que disciplinar os israelitas com uma vida difícil, às vezes com castigos severos, e os sustentou com o maná diariamente durante esse período. Êxodo capítulo 16, verso 31 a verso 35. O Senhor lembra
aos israelitas que eles eram testemunhas de todos esses fatos. Olha o que diz Moisés: os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que o Senhor fez. Deuteronômio capítulo 11, verso 7, texto lido. Deus resgata a história para que o povo saiba quem é ele. E o Senhor operara todas estas coisas por amor ao seu povo e para ser fiel às promessas que fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essas promessas estão impressas em Gênesis, capítulo 13, verso 15, capítulo 15, versos 18, capítulo 26, verso 4, capítulo 28, verso 13. Então Deus diz e repete, 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 repete a promessa. E ele cumpriu a promessa com esse povo. Segundo destaque é que o mandamento, ou os mandamentos dados por Deus, são para o bem do homem. E ele diz isso claramente em Deuteronômio, no capítulo 10 e no verso 13. Esta é outra razão para Israel guardar os mandamentos do Senhor. É porque tudo, irmãos, é para o nosso bem. 3 dos mandamentos, a gente já viu no estudo anterior, trata da relação com Deus. 7 tratam da relação do homem com o homem. Portanto, a lei de Deus e os 10 mandamentos é só um resumo dessa lei, não é? Se resume ainda em outros 2, como a gente viu. Essa lei é para o nosso bem. Bem, como fabricante de uma máquina que sabe como deve ela funcionar, de que cuidados precisa, que carga pode suportar, assim é Deus conosco. Ele conhece a nossa natureza, conforme o salmista, no Salmo 103, verso 14. Sabe tudo o que dará certo e o que dará errado para o homem. Seus mandamentos são como as instruções que se devem seguir no uso e no funcionamento de uma preciosa e cara máquina, para que possa funcionar perfeitamente, com a diferença que da máquina se espera o funcionamento obediente, e dos homens esperam-se, e Deus espera, obediência consciente e amorosa. O bom senso dita que essas instruções devem ser seguidas à risca. Portanto, recomendo, irmãos, a leitura do capítulo 30, versos de 15 a 20 do livro de Deuteronômio. Por isso, as Escrituras chamam de nécio e tolo o homem que se rebela contra Deus e contra a sua lei, e chama de sábio o que lhe obedece e o ama. Ouçamos Salmo 115, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. Então, queridos, o Senhor deseja que nós pratiquemos os princípios que ele estabeleceu para nós. As promessas de recompensa que o Senhor faz também. Deuteronômio capítulo 11, verso 8 e 9, que foi lido, e ainda os versos de 13 até o verso de número 15. Essas promessas constituem a terceira razão para a obediência. Sabemos quem é Deus e sabemos a recompensa que teremos por obedecer às ordens desse Deus extraordinário. Primeiro, Moisés ressalta isso para o povo. Primeiro, devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus para que, diz Moisés, para que sejais fortes.
Cumprir os mandamentos do Senhor é uma das maneiras de gozar boa saúde, de possuir famílias unidas e bem organizadas, de uma nação ter economia estável e próspera. Basta observar o exemplo de José. Continua Moisés. E entreis e possuais a terra. A obediência traria para o povo a proteção e a direção de Deus, como ficou provado nos dias da conquista de Canaã. Toda a experiência infeliz resultava de desobediência. E agora eles estavam recebendo a terra prometida por Deus. Moisés continua: para que prolongueis os dias na terra. Jamais os israelitas deveriam pensar que por si mesmos seriam os donos da terra de Canaã, podendo dispensar a proteção do Senhor, porque não foram fiéis, acabaram perdendo a sua terra. O reino de Israel, que abandonou o culto do Senhor e se tornou idólatra, foi deportado após a conquista pelo Império Assírio. O rei de Judá, que permaneceu fiel por mais tempo, durou cerca de 120 anos mais. E após o cativeiro da Babilônia, os judeus ainda retornaram à sua terra. Infidelidade e castigo que se repetiram, culminando com a rejeição do Messias e a dolorosa dispersão que se seguiu, a qual já me referi, que Israel foi disperso na época do Império Romano, só sendo restabelecida a nação de Israel no ano de 1947, com a decisão da ONU, que criou novamente o Estado de Israel no seu território original. E o Senhor, queridos, que cumpriu as suas promessas, como já vimos, é o mesmo. Isso diz o escritor de Hebreus no capítulo 13, verso 8, também Tiago no capítulo 1 e no verso 17. O Senhor é o mesmo. O Senhor de Moisés, o Senhor de Abraão, o Senhor de Isaac, o Senhor de Jacó, é o mesmo Senhor nosso hoje. Ele não muda, o homem muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo sempre, em todo tempo. O poder de Deus é o primeiro ponto que nós queremos destacar nesse item analisado. O poder de Deus. Deus é todo-poderoso, é o todo-poderoso que exerce poder sobre todas as coisas. Assim como realizou maravilhas no passado, e já vimos, ele as realiza ainda hoje em nossos dias. Assim foi na história da igreja, nos dias apostólicos, bem como nos tempos modernos, na vida das igrejas, na vida dos fiéis e na história das missões. Então, se o Senhor é o mesmo, é porque ele não muda. Ele é imutável. Mudaram os tempos e os costumes dos povos, mas a palavra do Senhor permanece a mesma, e com a mesma propriedade e atualidade. Os mandamentos de Deus jamais perderam ou perderão a sua validade. Porque a palavra do Senhor não muda, e porque moralmente o homem é o mesmo de todos os tempos. Suas fraquezas,
seus pecados são os mesmos, ainda que sob formas diferentes. Ociosidade, o excesso de trabalho, desrespeito pela vida humana, desonestidade nos negócios, desonestidade nas relações humanas, desrespeito aos pais e às autoridades, adultério, prostituição e toda sorte de sensualismo, mentira, cobiça. E essa lista, irmãos, é muito extensa. O homem moderno precisa tanto dos mandamentos do Senhor quanto o homem de 3.500 anos atrás, homem dos dias de Moisés. Nós precisamos hoje destes mesmos mandamentos. A recompensa. Lá, Moisés faz referência. As recompensas da fidelidade e da obediência ao Senhor são também as mesmas, ainda que em outras formas. Tornamos-nos mais fortes já pelo fato de não gastarmos energia e recursos no pecado, já pelo fato de podermos, então, empregar a energia e os bens em trabalho construtivo e lucrativo para nós e para o nosso próximo, mas principalmente pela bênção direta de Deus. Ouçamos Salmo 127, verso 2. O salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. E as bênçãos espirituais, as mais preciosas, são ainda maiores e incontáveis. Por tudo isso, podemos dizer, conforme Salmo 119, verso 97, quanto amo a tua lei e a minha meditação todos os dias. Precisamos amar a lei do Senhor e precisamos meditar nela todos os dias. E a recomendação é que a gente medite na sua palavra dia e noite. A motivação maior para nós obedecermos a Deus é certamente o amor a Deus. E é o que Moisés coloca para nós já no primeiro versículo, capítulo 11, verso 1 de Deuteronômio, que é o nosso texto lido. É o amor a Deus. Em muitos textos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 16, Salmo 31, verso de número 23, Deus mostra que antes de tudo quer que o homem o ame, porque ele ama o homem. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 16, está escrito que ames ao Senhor teu Deus andes nos caminhos e guardes os seus mandamentos. Vou repetir. Que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos. Porque o amor será o motivo forte para que guardemos a lei do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, verso 19, o apóstolo explica. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o mesmo João, nessa mesma carta, primeira carta, capítulo 5, verso 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos são penosos. Também Cristo mostra a vinculação que existe entre o amor a Deus e guardar a sua palavra e os seus mandamentos. Em João, no capítulo 14, verso 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em capítulo 15, verso 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. No capítulo 15, verso 14, ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Por amor e com alegria, não contrariados nem reclamando, somente assim poderemos captar a beleza da palavra de Deus e discernir o real sentido da vida cristã. Estamos chegando ao final, queridos. Vou apenas colocar aí, vou colocar mesmo para que você possa ler aí algumas aplicações. Você acha que deve obediência à lei de Deus? Discuta isso com alguém. Por quais motivos você obedece à palavra de Deus? Até que ponto vai o seu amor a Deus? O que pode acontecer com um elevador construído para levar 6 pessoas com o peso de 420 quilos, se no 10º andar entrarem 9 pessoas com o total de 630 quilos? E se 3 pessoas saltam de um avião com só paraquedas? Que nós possamos refletir sobre isso. Ainda mais, um diabético tem que se submeter a um regime de abstenção de açúcar e massa. E uma pessoa com pressão alta tem que evitar sal. O que acontece se pessoas assim não seguem o regime necessário? Muito bem. Na vida moral e espiritual, existem usos próprios e impróprios, que também podem levar à morte. Discuta alguns exemplos com uma pessoa que esteja aí, na sua casa mesmo, assistindo este estudo nesta noite. Irmãos, que Deus nos abençoe. Espero que a gente compreenda que a lei de Deus, seus estatutos, estão aí para nós também. A palavra está com o nosso irmão Lindenberg. Amém. Vamos orar. O pastor tem algum recado antes da gente orar encerrando? Não, era só os avisos que eu já havia dito, né? O pastor Davi vai pregar na Liberdade, domingo à noite, e nosso irmão Marconi vai fazer o louvor no domingo à noite, lá em Lagoa Seca, e Alexandre vai pregar em Lagoa Seca no domingo à noite. Beleza? Eram essas as considerações. Quero só lembrar os irmãos do culto de oração dirigido pela SAF. Culto de oração sexta-feira, amanhã, né? Também amanhã tem a confraternização dos jovens. E Ulisses levantou a mão. Tem algum recado, Ulisses? Mas eu só queria pedir, Lindenberg, reverendo Saul, os amados irmãos, que estejam orando por Mariano, pastor Saul. Pastor Mariano positivou para a Covid, né? Está internado, a Lival colocou aqui no nosso grupo agora, mas está bem, tomou a 3ª dose, mas está internado tomando medicação esperando reagir mais melhor, entendeu? A gente está orando por ele. Certo. Ok, Ulisses. E por nós que estivemos com ele. Exatamente. Pelo tempo já teria acusado, já, né? Então, vamos encerrar. Peço a Ulisses que faça a oração final. Fátima levantou a mão aí, Lindenberg. Eu acho que ela quer falar aí. Eu quero dizer que todo o cuidado que nós temos para a nossa saúde e orarmos e ter o cuidado de sempre estar em toda higiene, porque
e cuidado de estar com muita gente, porque nós só vemos é o povo. Mesmo da saúde, mesmo de todo canto, quando nós menos espera, está doente. Que Deus abençoe cada um e uma boa noite. E aqui nós estamos orando e amanhã estamos no culto da SAF. Todos nós estamos convidados pela missionária Zé. Uma boa noite, a paz do Senhor. Amém. Amém. Oremos com o irmão Ulisses. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus Criador do céu e da terra, que nossos louvores, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, te apresentar o reverendo Mariano, que se encontra internado, mesmo com a terceira dose, está tomando a medicação, está respondendo bem a medicação. Que Deus continue recuperando a sua saúde para a glória do seu nome. Abençoa nós que estivemos na última semana em sua companhia, todos aqueles por onde ele passou, que o Senhor possa protegê-lo, meu Pai. Quero também te apresentar a programação da nossa comunidade aqui em Lagoa de Roça, o projeto de missões, no próximo sábado à tarde, onde vamos ter um trabalho com as crianças e com a comunidade, um serviço social. Abençoa também, Senhor, a programação da igreja, da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, a Igreja da Liberdade, com suas congregações, a Igreja de Lagoa Seca, Catolé Zé Ferreira, toda a programação. Abençoa o aniversário, o segundo ano aniversário da congregação de Barra de Santa Rosa, que tu não venha ser glorificado ali, que as pessoas que estejam ali no próximo sábado à noite possam ouvir a tua palavra. Abençoa o reverendo Darquinho, que vai levar a mensagem, e que possa penetrar nos corações daquelas almas sedentas do teu evangelho. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, um tema tão importante, que nós possamos aplicar em nossos corações e em nossas vidas. Um dia, uma noite de sono em paz, debaixo da tua proteção, que os anjos do Senhor possam nos guardar e abençoar cada um de nós. Abençoa a programação da SAF amanhã à noite, e que nós possamos cada dia mais buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém, abençoe irmão. a todos, queridos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amanhã conosco. A paz do Senhor, Deus abençoe a toda a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Se sofrimento te causar, Terminei. eu não andei nos bons caminhos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz